O ser humano tende a se acostumar com aquilo que ele precisa fazer. Por exemplo, você observa que a falta de cuidado em relacionamentos faz com que nos acostumemos com algo mediano, medíocre mesmo. Por exemplo, lembro-me até, inclusive, que eu vim me perceber que eu precisava de um relacionamento mais realmente pessoal e intenso com o meu irmão, que se encontra hoje aqui, quando ele fez 18 anos e então saiu de casa. Já que eu cuidava dele, praticamente fui o pai dele, desde os 6 anos de idade. E a gente faz isso muito costumeiramente, se acostuma. E aquele hábito nem sempre é bom. O cristianismo fez a mesma coisa, muitas vezes. O cristianismo vem com uma paixão fervorosa. No primeiro século, você encontra uma igreja que está realmente vivendo dias de auge. Os mártires dos primeiros séculos estão prontos realmente para glorificar a Cristo e deram a vida por Cristo. Paixão, amor, esperança tão firme que nada podia apagar. Mas logo vem a calmaria. E na calmaria, a igreja se institucionaliza e se torna apenas mais uma religião. E isso aconteceu várias vezes. De forma que Deus, na história desses 2000 anos, avivou a sua igreja algumas vezes. Dentre elas, a mais conhecida é a Reforma Protestante. Não é a única, mas é a mais conhecida. O Senhor operou porque a igreja estava adormecida, se institucionalizou, de tal modo que as pessoas se acostumaram com o fato de terem o nome de cristãs. Hoje é diferente. O cristianismo se institucionalizou outra vez e precisa novamente de uma reforma que traga a palavra, que encha do Espírito e que vivam, portanto, uma vida intensa, verdadeira com Deus. As pessoas se acostumam a estarem dentro de uma denominação. Isso traz segurança para elas. Só que é uma falsa segurança. E nós vemos isso no fato de que elas já não leem a Bíblia, já não oram. Elas vão aos domingos de vez em quando. E isso traz para elas uma segurança de que tudo está bem. E no final serei salvo. Quando, na verdade, isso pode apenas esconder que o coração está apenas dentro de uma denominação, mas nunca se converteu. Porque não há amor, que é o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. Portanto, a igreja precisa sempre que uma voz profética traga de volta a Escritura. Foi assim no Antigo Testamento, foi assim no Novo Testamento, e será até que Jesus volte. A igreja precisa ser conduzida de volta ao primeiro amor. Nós estamos fazendo a exposição de Jeremias. Foi lido já o texto, capítulo 7, capítulo 8, do livro do profeta Jeremias. Nós vamos fazer a leitura de alguns textos novamente, para que a memória esteja bem viva. E nós vamos ler do versículo de 1 a 15, do capítulo 7 de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro
e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. Senhor Deus amado, Tu és o Senhor. Todos foram criados por Ti, todos pertencem a Ti. Todavia, Senhor Deus, o pecado contaminou tudo. E então, Senhor Deus, o homem precisa de Tua graça e misericórdia. E a Tua igreja, Senhor Deus, que foi agraciada pelo Teu amor em Cristo Jesus, também precisa constantemente do Teu agir, renovando suas forças, fazendo-a voltar ao primeiro amor. Ajude-nos a entender a Tua palavra nesta manhã e aplicar a nossa própria vida, para que, Senhor Deus, a nossa geração, para que esta igreja venha a ser uma bênção nas Tuas mãos. Que o Senhor possa operar com graça. É o que nós Te pedimos, Senhor. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós já vimos que o profeta Jeremias, ele escreve para um período relativamente longo, porque ele começa com Josias. Nós vimos isso no primeiro capítulo. Aquele período não foi fácil, mas teve um efeito maravilhoso. A pregação do profeta, a dedicação do sacerdote Ilquias e do rei Josias, todos juntos, esses três ofícios que apontam para Cristo, operaram maravilhosamente bem nas mãos do Senhor para trazer uma restauração, uma reforma de Judá. Só que ele não escreve apenas, ou fala apenas para esse período, mas para os reis seguintes. E o mal volta a acontecer, o comodismo. Aquele comodismo que você pode ver na sua vida tantas vezes. Você começa a ler a Bíblia, começa, e vai lendo, e daqui a pouco percebe que uma coisa toma conta, outra coisa aparece no caminho, e mais outra, e os afazeres, esse mundo agitado, e esse frenesi, e então, quando você menos se dá conta, uma semana, 2, um mês, e você não pegou na Bíblia. Por quê? Porque deixou acontecer. O povo se acostumava com a religião. E as coisas ruins iam acontecendo e aparecendo, e eles iam deixando. E então chegava a tal ponto que ficava insuportável. É exatamente nesse momento em que o povo está perdido. É um povo de Deus, tem o templo de Deus, continuam oferecendo sacrifícios a Deus, eles não interrompem o sacrifício. Mas o povo perdeu o rumo.
E Jeremias está escrevendo para este povo que perdeu o rumo. As palavras de um profeta para trazer o povo de volta. Os versículos que nós não lemos, 16 a 20, que são uma palavra de Deus para o profeta a respeito da oração, mostram que o profeta queria que o povo voltasse. Deus diz assim: não adianta orar, Jeremias, não adianta. É um povo de coração duro, eles não querem a palavra. Mas a oração de Jeremias mostra que ele queria. Ele estava preocupado, ele estava interessado, ele queria que aquela palavra dita ao povo realmente tivesse um retorno positivo, uma conversão verdadeira de todo o coração. Mas não acontecia. Então Deus traz as queixas, mostrando a realidade daquele povo. Nós vimos que a palavra é uma palavra do Senhor, procede de Deus. E ela é dita exatamente no templo. Ele diz: põe-te à porta da casa do Senhor. Por que ele diz: fale estas palavras da porta do templo? Porque o povo ia. Ele diz: vós que entrais por esta porta para adorar o Senhor. Você poderia dizer assim: não entendi. Qual era o problema? Se o povo está indo ao culto, se todo o povo está indo ao templo, não é porque o povo tem um interesse por Deus? Não é porque está tudo bem? Não. Observe que ir a um culto não é um sinônimo de estar tudo bem em sua vida. Eles também iam, mas eles iam porque era parte da vida cotidiana. Era um ritual que se tornou algo automático. É algo que era praticado sem nem sequer refletirem na profundidade daquilo que estavam fazendo. Eles estavam indo ao templo. O que eles não estavam é amando a Deus no coração. Deixa eu perguntar a você. Eu sei, você está aqui. E eu fico feliz que você esteja aqui. Eu quero que a igreja fique feliz em ver você aqui. Mas a pergunta: você estar apenas aqui? Ou você está realmente com o seu coração na presença do Senhor, ouvindo e participando de cada ato, cada momento do culto, de tal modo que o Espírito de Deus está falando ao teu coração, está rasgando a tua alma, e então aplicando a tua vida, e você sairá daqui renovado, revestido da graça divina, que opera pelo Espírito e pela palavra, para praticar a vontade do Senhor durante a semana. Eles também estavam indo adorar. Todavia, a condição era tão precária da cidade, da sociedade de Judá, era tão precária, que Deus diz: eu não aguento mais vocês, eu vou destruir vocês. Jeremias está fazendo alusão, está anunciando, proclamando o castigo que aconteceria, que nós já sabemos qual é, que é o cativeiro da Babilônia. Os caldeus, com ímpeto terríveis, avançaram sobre Judá, Jerusalém, queimaram, destruíram o templo e deportaram aqueles que eles escolheram para serem escravos. Tudo isso foi avisado antes. E o fato de ser avisado antes já mostra como Deus é bom. Deus não vem de supetão e fica espionando você. Estou só espionando fulano. Quando ele fizer besteira, eu vou lá e pego ele. Deus não faz isso. Os homens maus fazem isso. Deus avisa. Deus vai pastoreando. Deus vai cuidando. Deus vai dizendo: não é assim, não faz assado. Desse jeito não. Por esse caminho, por aquele não. Quando chega num ponto em que o pecador não mostra nenhum tipo de atitude diante das muitas vezes em que Deus falou, aí sim Deus age. Deus disse isso a Jeremias, nós lemos. Versículo 13, ele diz: agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, e ele está se referindo aos pecados que ele mencionou anteriormente, diz o Senhor: eu vos falei começando de madrugada. É uma referência ao fato de que desde o início Deus mandou profetas. Os profetas de Deus, eles acompanham a vida do povo de Deus desde o princípio, desde o início da nação. Abraão era profeta e nasceu com ele a nação. Deus mandou profetas para anunciar a palavra de Deus desde o princípio, e ela nunca se apartou.
Porque ainda que a Escritura nem sempre estivesse sendo revelada, Deus sempre teve um profeta para anunciar a verdade ao povo. De forma que Deus mostrou nisso quão gracioso Ele é. Você tem aproveitado a bondade do Senhor? Se você está ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, é porque Deus é bom. É porque Deus é tão bom, mas tão bom, que adverte o seu povo sobre a necessidade de andar com Ele, de voltar ao caminho do Senhor. Isso é uma manifestação da graça. Como você tem recebido a graça? Como você tem recebido a bondade de Deus? Então a palavra é dirigida a este povo. Não é um povo que está lá fora. Eu sei que você deve dizer em certos momentos, ou até pensar, eu sou cristão, eles não. E condena os ímpios que estão lá fora, que de fato, estando longe do Senhor, eles não têm esperança. Isso é triste e terrível. Mas Deus não está falando para eles. Deus está falando para você. Porque Ele está dizendo para aqueles que entram pelas portas para adorar o Senhor. Ele não está falando para Moabe, Ele não está falando para a Síria, Ele não está falando para o Egito, Ele não está falando para a Babilônia, Ele não está falando para nações pagãs que tinham seus deuses. Ele está falando para Judá, o povo escolhido do Senhor, para inclusive trazer o Filho de Deus, o Verbo que encarnaria. Portanto, Ele está falando contigo. E isso mostra a bondade do Senhor. E então a palavra do Senhor é, versículo 4, não confieis em palavras falsas, dizendo, o templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Os falsos profetas sempre fazem isso. É impressionante. Os falsos profetas anunciam paz quando não há paz. Capítulo 8, versículo 11, ele diz, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Os falsos profetas sempre dizem, está tudo bem. Os falsos profetas sempre dizem, tudo vai dar certo na tua vida. Os falsos profetas nunca falam de pecado, nunca corrigem o povo, nunca alertam sobre o perigo. Eles nunca anunciam a verdade sobre o estado real da nação, da sociedade como um todo, da sua vida. Eles sempre vão trazer palavras boas e bonitas. Por quê? Porque eles apenas querem discípulos deles mesmos. Falsos profetas não querem inimigos, querem escravos, para que sirvam durante todos os seus dias. E os falsos profetas daqueles dias estavam trazendo um falso conforto. Palavras falsas, diz o Senhor. O templo está no meio de Israel, no meio de Jerusalém. Por que Deus destruiria esse povo? Deus está no meio de nós. O templo representava a presença de Deus no meio do povo. Portanto, era uma segurança. A segurança de que, uma vez que o templo do Deus, Criador dos céus e da terra, está entre nós, nada vai acontecer de mal. Uma vez que nós sacrificamos ao Deus de todos os deuses, o Senhor de todos os senhores, o Rei dos reis, ninguém pode fazer mal a gente. A segurança estava no templo, naquela figura que, por mais que representasse a presença de Deus, não era Deus. E então, uma falsa segurança. Isso fez com que eles se acomodassem e achassem que podiam fazer qualquer coisa. A nação se tornou injusta, desonesta, corrupta, má em todos os sentidos. De forma que nós vamos ver nos profetas clássicos uma constante exortação à justiça social, uma constante exortação a uma vida santa e agradável ao Senhor. Eles estavam confiando num mero prédio. E você? Em que está a sua confiança? Você acha que ser presbiteriano faz você salvo? Ser pastor, presbítero, diácono, membro de uma igreja? Você acha que ser membro de uma outra denominação, seja ela qual for, você acha que o fato de participar dominicalmente, que essas coisas lhe asseguram a sua salvação? Cuidado
com palavras falsas. Cuidado para não estar depositando a segurança em algo que não te dará garantia alguma. Cuidado para não depositar a tua confiança em algo que não pode salvar. A salvação estava em Deus e não num prédio. A salvação estava na graça divina e não apenas nos sacrifícios. Não confieis em palavras falsas. Eles precisavam confiar no Senhor. Em quem você confia? Onde está a sua segurança? Por que você sabe que estará tudo bem amanhã? As pessoas confortam umas às outras tantas vezes com palavras tão vazias. A pessoa passa por um problema, a outra diz assim, vai dar tudo certo. Eu fico me perguntando, mas qual é a garantia disso? Você precisa ter uma confiança certa, sólida. Isso significa que você precisa das promessas de Deus. Deus não está preso a nada que Ele não tenha prometido. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus disse que faria, Ele vai fazer, porque Ele é fiel e verdadeiro. Mas aquilo que Deus não prometeu, Ele não precisa fazer, Ele não tem obrigação de fazer. Não confie em promessas vazias. Portanto, você precisa conhecer. As pessoas alimentam uma falsa segurança porque não conhecem a verdadeira segurança. A verdadeira segurança são as promessas de Deus que foram feitas em Cristo Jesus. E qualquer promessa que não tenha sido feita pelo Senhor não pode ser uma segurança para você. E o versículo 5, então, ele diz: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimires o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Observe que tudo isso que ele está mencionando, eles faziam. Eles estavam oprimindo o estrangeiro, eles estavam oprimindo o órfão, oprimindo a viúva, derramando sangue inocente, ou seja, injustiça, e estavam adorando outros deuses. Se vocês se converterem de tudo isso, ele diz, aí eu farei vocês habitarem nesse lugar. Observem duas coisas, como o povo estava terrível, e ainda assim adorando a Deus, e como Deus é misericordioso, porque ele outra vez chama o povo ao arrependimento. Outra vez ele disse, corrijam. Porque a verdadeira adoração a Deus flui de um coração que anda com Deus. Ele diz, se deveras emendardes os vossos caminhos. A tradução mais literal seria, se vocês realmente fizerem o bem. Essa seria a tradução mais ideal, literal, até mais fácil de ser compreendida. E é interessante que essa expressão, que foi traduzida por deveras emendardes, ela é encontrada exatamente em Gênesis 32, versículo 12, num diálogo entre Jacó e Deus. Deus protegeu Jacó durante toda a sua vida. E no versículo 9 diz que orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo. Esaú ia atrás de Jacó, só que Jacó lembrava apenas da sua saída, quando Esaú queria matá-lo, sem saber que Esaú já tinha sido acalmado pelo Senhor. Para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, ele lembra as palavras de Deus, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó lembra uma palavra que foi uma promessa de Deus. A promessa de Deus foi exatamente essa.
certamente te farei bem. E Deus cumpriu. Toda a história de Jacó prova que Deus cumpriu. Certamente te farei bem. E certamente Deus fez bem para Jacó. É exatamente a mesma expressão. O que isso implica? Deus agora está dizendo para eles: vocês deveriam fazer o bem. Vocês deveriam, como eu fiz o bem desde Jacó. Deus prometeu fazer o bem a Jacó e fez. E toda a história de Israel testemunha que Deus fez o bem ao seu povo, conforme as suas promessas. Todavia, Israel, que no Pentateuco, quando ainda conduzido por Moisés, prometeu ser fiel a Deus, prometeu obedecer a Deus, prometeu honrar o Senhor, prometeu seguir os seus caminhos, prometeu obedecer a sua palavra, não cumpriu. Esse é o trocadilho que Deus faz nos textos. Deus prometeu e cumpriu a sua palavra. Eu te farei bem, e fez. Israel prometeu obedecer a Deus, ser fiel, ser leal, se dedicar, e não cumpriu a sua palavra. E por isso Deus diz: vocês deveriam cumprir o que vocês prometeram. Se vocês realmente fizessem o bem, como prometeram. E está lá em Deuteronômio, capítulo 28 adiante. Isso nos lembra que quando você se tornou membro desta igreja, ou mesmo de uma outra, você fez um juramento. Você prometeu ser uma bênção para a igreja. Você prometeu obedecer ao Senhor. Você prometeu ser um instrumento para a glória de Deus. Você prometeu edificar os irmãos. Você prometeu até exortá-los quando fosse necessário. Você prometeu glorificar a Deus no meio do povo. Você prometeu uma série de coisas. Você prometeu isso não só aqui, mas você prometeu onde você congregou, porque toda a igreja exige esse juramento que Deus ordenou, no qual, então, junto é feito o batismo normalmente. E Deus está dizendo: cumpra a sua palavra, seja uma bênção, porque eu, diz o Senhor, cumpri desde o início a minha. Qualquer um aqui poderia testemunhar como Deus é fiel. Qualquer um aqui, e até mesmo lá fora, se num lapso, por causa da graça divina, iluminando o entendimento do homem, alguém percebesse que tem sido abençoado pelo Senhor, poderia testemunhar: eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Porque todo dia eu tenho o pão de cada dia. Eu acordo, eu tenho proteção. O sol e a chuva vêm sobre mim. Eu prospero, cresço, realizo sonhos, sinto os prazeres da vida. Tenho sido abençoado pelo Senhor. De forma que Deus é glorificado no fato de que as promessas dele sempre se cumprem. Ele sempre cumpre a sua palavra. A pergunta: você? Deus está se dirigindo a você. Você tem cumprido a sua palavra? Você tem sido bênção? Você tem sido bênção como esposo? Quantos maridos não são uma maldição para sua esposa? Pesados, difíceis, são muito mais uma angústia do que uma alegria. Quantas esposas são como um câncer nos ossos de seu marido, como diz o profeta Provérbios, e são pesadas, angustiantes, e o marido anseia o dia em que estará livre. Quantos pais são peso para os seus filhos, porque não conduzem na palavra, porque ensinam o que não é certo, porque são pesados. Quantos filhos não são problema para os seus pais, fazendo com que eles todos os dias sintam pesar de ter que conduzir alguém que não quer ser conduzido. Quantas ovelhas não são peso para o seu pastor, porque não querem que a palavra conduza, fazem confusão com tudo, querem só aparecer, e tantos problemas causam, quando Deus, no final das contas, é quem está dizendo: se você realmente fizesse o bem, eu te abençoaria mais ainda. Isso não é uma questão de favor. Isso é uma questão de obrigação. Porque você prometeu ser uma bênção. Você prometeu honrar a Deus. Faça.
Só que eles estavam confiando em promessas vazias. Versículo 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Promessas mentirosas. Não há nada que possa garantir a tua salvação, a não ser o próprio Deus. O que Deus quer de seu povo é que ame-o de todo o seu coração. É o grande primeiro mandamento. E este mandamento, ele é cumprido por meio do viver. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o profeta diz a Judá, o mesmo povo: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Mas o povo se prendeu a um rito. Versículo 21, Jeremias 7. Versículo 21 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Porque para nada mais falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante. Eles estavam focados nos ritos. E Deus lembra: eu tirei vocês do Egito, e o que eu dei a vocês foram mandamentos para que vocês andassem comigo. Eu não vivia perguntando como estavam os sacrifícios. Deus, de fato, no Pentateuco, deu orientações, ordens, ensinou como proceder a respeito dos sacrifícios e as ofertas. Mas Deus fez isso uma vez, enfatizando a obediência, o andar com Deus. Se você ler Deuteronômio, principalmente o final das bênçãos e as maldições, verá que Deus não fica questionando o povo ou lembrando sobre os detalhes de como sacrificar. Você verá que o grande mandamento não é como ofertar a Deus. A ordem de Deus é: obedeçam, ande comigo, andem conforme a minha palavra. Ou seja, durante a história de Israel, ainda que Deus tenha dado ordens sobre como proceder no sacrifício, não era o coração da vida de Israel, não era a parte mais importante. Tanto é que não era aquilo que Deus estava sempre exigindo. O que Ele está dizendo é: eu nunca disse a vocês que bastava sacrificar. Na verdade, Deus sempre disse o contrário. Davi, no Salmo 51, depois de ter pecado contra o Senhor, e ele aqui se arrependendo, confessando ao Senhor, no versículo 16 e 17, Davi diz assim, inspirado pelo Espírito de Deus: Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tudo daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. No momento de seu pecado, Davi, inspirado pelo Senhor, ele diz: eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Se fosse só o sacrifício, eu ia lá e fazia, Senhor. Eu sei que o que o Senhor quer de mim, nesse momento em que eu reconheço que pequei, o Senhor quer que o meu coração realmente esteja quebrantado. O Senhor quer que eu me arrependa de todo o meu coração, que eu confesse meu pecado com todo o meu ser. Porque sacrifícios não vão resolver o problema. Afinal das contas, os animais não eram capazes de perdoar o pecado do homem. Era preciso algo mais. Cristo Jesus, o Messias, e Deus providenciaria essa salvação.
Deus diz a Israel: eu nunca disse a vocês que bastava oferecer sacrifícios no templo. O que eu quero de vocês é um coração que me ame. Como nós já citamos, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O grande mandamento da lei, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Sempre foi isso. O mandamento do Senhor não foi: esteja aqui. Deus nunca disse que você deveria ser presidente da SAF, da UPH, da mocidade. Deus nunca disse que você deveria ser presidente de um presbitério, de um sínodo. Deus nunca disse que você deveria ser algo especial dentro da denominação. Deus nunca disse que queria que você fizesse coisas aparentes. Mas Deus disse desde o princípio: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus disse que é do coração que vem a fonte da vida, é do coração que vem tudo. E é no coração que então surgem todas as coisas. Amar a Deus levará você a buscar a vontade de Deus. Amar a Deus fará você vir aqui com prazer e não por obrigação, porque tem que vir. Amar a Deus fará você se arrepender quando pecar e fará você buscar não pecar. Amar a Deus fará você se dedicar aos irmãos com alegria e não ser um peso para os outros. Amar a Deus fará você lutar contra o orgulho que é tão feroz dentro do homem, que faz ele querer ser melhor, aparecer, chamar a atenção. Amar a Deus fará você não ter inveja, raiva, ódio. Amar a Deus fará você se humilhar na presença dEle, para que a sua vida seja dirigida por Ele. E amar a Deus é a resposta. Por isso que repetidamente nós lemos o texto do profeta Ezequiel, capítulo 36. Profeta posterior a Jeremias, que explica por que aquele povo ouviu tanto a palavra, mas não conseguia botar em prática. Ele diz, no versículo 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, um coração duro. Ouve uma vez, ouve duas, ouve três, ouve quatro, ouve cinco. Quantas vezes se disser, mas não entra. Trocarei o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só o Espírito de Deus, operando no coração pela palavra, pode trazer vida, e vida em abundância. É Ele quem fará com que você queira ser uma bênção. Você quer ser uma bênção? Eles confiavam em palavras falsas. Nada, vai dar tudo certo. A falsa segurança da instituição de nossos dias. Quantos estão matando, roubando e destruindo dentro das igrejas? Quantos estão fazendo isso por causa da falsa segurança à instituição? Mas Deus não olha isso. Deus não quer saber quem você é. Ele não liga para isso. O que Deus quer é que você o ame de todo o seu coração, para que você viva para Ele, para que você viva para Ele. Caso contrário, a sua falsa segurança levará a uma vida medíocre, e que no final das contas, você estará apenas aqui, mas o seu coração estará longe. Jesus cita o profeta dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Onde está o seu coração? Em Provérbios, o autor nos diz, filho meu, dá-me o teu coração.
Onde está o teu coração? Está no Senhor? Este povo tinha tudo. Tinha o templo, tinha o rei, tinha o profeta, tinha o sacerdócio, tinha a escritura, mas não tinha uma coisa: o coração no Senhor. Por isso, apesar de tudo que eu via, não conseguia andar com Deus. A ponto de Deus, no versículo 11, dizer: será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores? É isso que vocês acham? Vocês acham que podem fazer tudo o que quiser e no final vir para cá e está tudo bem? Não façam isso. Lembre-se de Siló, versículo 12. Siló foi o primeiro lugar que serviu para lugar de adoração. O tabernáculo foi erguido em Siló quando o povo entrou em Canaã. Josué capítulo 18 nos fala de Siló, Juízes 21, 19 também. Ficava em Efraim, tribos do norte, portanto. E durante muito tempo, período do Samuel, o culto foi oferecido ao Senhor em Siló. O que acontece é que depois Davi vai tirar de Siló e colocar em Jerusalém. Mas Siló ainda continuou sendo, para muitos, um lugar de adoração. Só que as tribos do norte, elas se entregaram à idolatria, elas abandonaram a pureza do culto a Deus, elas se entregaram exatamente ao que estava acontecendo em Judá, a uma vida longe do Senhor. Por causa disso, Deus, que advertiu muitas vezes sobre o perigo de estar andando segundo o mundo, Deus resolveu destruir Israel. As tribos do norte, todas elas, foram encerradas. A Síria veio, tomou as cidades, Samaria principalmente, e então miscigenou o povo, espalhando entre os povos e acabando de uma vez por todas com as tribos do norte. Deus, no versículo 12, 13, 14, ele diz: vocês não lembram o que aconteceu com Israel? Vocês não lembram o que eu fiz com Efraim? O culto era oferecido lá, mas isso não deu a eles segurança nenhuma. Em Siló, o povo adorava a Deus apenas aparentemente, mas continuava vivendo na prática do mal, e isso não deu a eles nenhuma garantia de salvação. Vocês não lembram? E ele menciona o fato de que o culto aparente ao Senhor não traz a eles a certeza do livramento, para que eles então apliquem a vida deles e não façam do templo um objeto de salvação. Eles não estavam salvos por causa da presença do templo no meio de Jerusalém. A salvação vem do Senhor, não daquele templo. A salvação vem do Senhor. E é por isso que no versículo 16, Deus diz para o profeta: tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não havia como salvar aquele povo, nem Jeremias poderia salvá-lo. É nesse momento que eles deveriam dizer: Senhor, então onde está a nossa salvação? Quem nos livrará deste mal? Quem nos livrará de nós mesmos? Quem, Senhor? Onde está a salvação? É nesse momento, então, que o Senhor sempre nos conduz para Cristo. É nesse momento que Ele nos lembra da salvação que somente em Cristo opera em nós. Paulo teve semelhante clamor em Romanos capítulo 7. Ele levanta um clamor depois de mencionar a luta do homem contra o pecado, de forma que não encontra em si mesmo nenhuma forma de vencê-lo. E então, diante desta guerra impossível de ser vencida, Paulo diz assim, versículo 23 de Romanos 7: vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou,
quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo clama: quem pode nos salvar? Para ele mesmo responder: Cristo Jesus. A miséria em que o povo se encontrava deveria fazê-los perguntar a Deus: Senhor, se este templo não nos garante a salvação, se os sacrifícios não nos garantem a salvação, se os nossos ritos não nos garantem a salvação, onde está a salvação, Senhor? Se nem o profeta pode nos salvar, nos livrar do mal que virá sobre nós por causa dos nossos pecados, quem, Senhor, pode nos salvar? Para ouvir a resposta do Senhor, dizendo: Cristo Jesus, o meu Filho. Capítulo 8 de Romanos, Paulo nos conduz a Ele, pelo Espírito de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Cristo Jesus. Você precisa de uma segurança. Você precisa saber o que vai acontecer com você quando Jesus voltar. Você precisa saber o que vai acontecer quando você morrer. Você precisa ter uma certeza de salvação. Uma sociedade materialista sem certeza de nada, porque não há porvir para a sociedade atual. É uma sociedade desesperada. É uma sociedade que não tem esperança alguma. Portanto, ela entra no profundo desespero, se angustia e se perde. E não é por acaso que a depressão é um mal do século. O homem precisa de uma esperança. E a sua esperança somente só, é Cristo Jesus. Qualquer falsa promessa acomodará seu coração numa vida medíocre. E você se sentirá seguro por estar aqui, vivendo uma vida medíocre no dia a dia. Como mau esposo, mal esposa, maus pais, maus filhos, mau funcionário, mau chefe, mau comerciante, mau comprador, mau trabalhador em geral e assim por diante. Porque você depositou a confiança onde não há segurança. A nossa segurança é Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse isso. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. O Senhor Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor proveu de uma salvação certa, segura, firme, verdadeira. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. E o Monte Sião, que não se abala, mas dura para sempre, é o lugar do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o lugar da salvação operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele dura para sempre, porque Ele é o lugar da salvação. Foi ali que Deus proveu a salvação eterna, que Deus garantiu a nossa redenção, que o Senhor proveu o perdão
de nossos pecados, a justificação. Onde está a sua segurança? Você se sente confortável em nossos dias porque você se acha religioso? Porque você faz alguma coisa boazinha? Porque você tem alguma relação com alguma denominação? Você acha que por causa disso você pode fazer mal? Que você pode viver de qualquer jeito? Que você pode seguir os rumos do seu coração, ao seu bel prazer? Acha mesmo? Alguém te enganou, nem que tenha sido o seu coração. A nossa salvação é Cristo, e somente Cristo. A nossa salvação é aquele que nos justificou plenamente de nossos pecados. A nossa salvação é a nova vida que o Senhor nos dá pelo Espírito de Deus para vivermos de forma agradável a Ele. Essa é a nossa salvação. Se você não mudou, se a sua vida não mudou, se não há prazer em viver para a glória de Deus no cotidiano da sua vida, será que houve salvação para você? Será que houve? Se não há prazer em servir a Deus, em abençoar os irmãos, em viver uma vida agradável a Ele no dia a dia, será que houve salvação para você? O apóstolo Paulo nos conclama uma vida em Cristo e para Cristo. E somente assim teremos a certeza da salvação. Como em Efésios 1, ele diz que o Espírito de Deus operando em nós é o penhor, é a garantia que vamos ser salvos. Você deve sair deste lugar refletindo sobre a certeza da salvação do Senhor. Para que você saia dele com um propósito único de buscar em Deus uma nova vida, de buscar em Deus uma vida agradável a Ele, de ser bênção de verdade, para que você tenha em si as marcas do operar de Deus regenerador. Portanto, não faça como Israel e confie em vãs promessas. Ouça a voz do Senhor dizendo: vinde a mim, sede santos, como eu sou santo, para que a sua vida seja uma marca do operar de Deus nela. Somente assim você terá certeza da salvação do Senhor.